Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para a repercussão do Neto, a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras de 2-0 fora de casa, vitória importante. E vamos agora ver o que foi que o Neto falou. Ele vai zoar bastante o Palmeiras e vai falar também sobre as polêmicas da partida. Créditos na descrição e vamos agora acompanhar essa repercussão da grande vitória do Flamengo, que agora está muito próximo de passar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Que a gente tem muita coisa para fazer. Godoy, pode ficar do meu lado aqui, que é legal hoje você. Não sei se você tá com idade para isso. Nossa, que tá com uma bala no pescoço, vai que a bala sai do pescoço. Calma. O cara tá com bala no pescoço e não tá com frio. A gente tem que discutir algumas coisas. Antes de eu mostrar o lance, para você foi pênalti ou não? Não, você não. Você não. Para você, foi pênalti ou não? O pênalti marcado a favor do Flamengo, não. Para você, vovô. O pênalti a favor do Palmeiras foi... Não, só o pênalti do Flamengo. Não foi. Para você, Maria. Não foi. Não foi. Para mim, eu vou falar uma coisa. O que o Godoy vai falar, e a gente estava conversando, eu penso igual. Daquilo que foi dado tanto de pênalti, vamos colocar, de tirar os melhores momentos, vamos colocar só esse lance do pênalti, porque ela é muito importante em relação a que o Godoy tem que falar do pênalti que o árbitro não deu, né? Tem aí ou não? Então vamos lá. Antes do Godoy, para você, foi dentro ou fora da área do Varela? Dentro. Para mim, fora. Para mim, dentro. Fora. Fora, para você, Pra mim e pro vovô. VAR, porque já saiu o áudio do VAR. Vovô. Em cima da linha, pênalti. Tá. Godoy, esse lance, o que eu fiquei vendo na Globo com o Luiz Roberto é que não tinha câmera para mostrar. Não tem uma e aí, os caras do VAR chamaram ele, para ele ver lá. Para mim, ele tá com o pé direito dentro do corpo. Mas a mão tá fora, cara. Sim, nessa imagem mais baixa, fora da área. Na imagem aérea, dentro da área. Aqui, Sim. essa imagem dentro da área. Essa imagem dentro da área. E nessa imagem, fora da área. Tá. Então veja a diferença, a dificuldade que o pessoal do Qual VAR é a teve sua? para confirmar. Pra A mim, sua visão, pra mim, aquilo de árbitro que você tem. Para mim, fora da área. Tá. Fora da área. Só que o interessante é a reação do jogador. O Varela ele vai lá bolar onde que ele estava. Aí ele vai em cima da linha. Tá, em cima Então da linha ele é está pênalti. mostrando. Ele mesmo está dizendo que foi Eu acho que pênalti. essa imagem é a melhor que tem. Ele mesmo está dizendo que foi pênalti. Então aqui, ó, a bola está batendo no braço esquerdo, não no Não, braço. braço esquerdo, no braço cotovelo do braço não esquerdo. no braço direito. Isso o mesmo, braço é. esquerdo, ele está girando o corpo, o braço está mais fora ainda. Né? Essa imagem dá a impressão de ser dentro da área. Na imagem mais baixa, então, a Mas dificuldade que o VAR teve você em como termos árbitro, de tecnologia. Você como árbitro, Para mim, fora da área. você ainda acha que Dentro tá dentro da área. Na área ou na risca? Na risca, Tá. pênalti. Então, Tá. dentro da Aí, área. Theo, ó, vai. Eu concordo com o Godoy, essa aí é fora. Mas se você pega na imagem mais aberta, ele tá em movimento. Essa aí, ó. E depois ele pula aí, ó. Ele tá, ó, levantou, ó, pra mim dentro, Levantou. ó. Sabe que eu, ainda sabe, tá. Sabe que eu observo que não tá? Pela linha. Sim. Então, Eu mas fa- olha o pé dele, ó. Não, mas você faz ele, uma... Ele tá no meio, ó. Não, mas ó, eu vou dar do jeito que eu olho, tá? Não tem que ser do jeito que eu. Eu olho tudo aqui. Eu consigo olhar tudo. Ó, parou aí. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho. Aí parou. Volta só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Aí, cara, eu acho que ela não tá dentro. Então, acho que pra mim, não. Essa imagem, quem olha nessa imagem vai ficar com, Não, a impressão de difícil. dentro da área. É difícil, É difícil. E é um absurdo não ter outra Então imagem. vamos lá. Sim, Ele, mas não tinha e eles tiveram que tomar a decisão. Vamos lá. É. Pelo que foi mostrado. ele teve que vai tomar dar a o decisão. pênalti, certo? Aí que eu vou te perguntar. Calma, Godoy. Se estressa. Na dúvida... Lembra que já você não falou pra tinha mim? Ele Numa confirmou falta, que- acho que do jogo passado, ele deu o pênalti. Aí, ele foi esperto nesse sentido. O que acontece? Se o VAR acha que foi fora, chama ele. Sim. Mas daquilo que as câmeras não conseguem mostrar, ele teve que ir lá para ele ter autoridade para dar o pênalti. Foi isso ou não? Pra ele ter segurança para marcar o pênalti, Tá. porque ele marcou na hora, né? Isso, ele marcou. Ele marcou na hora, prevaleceu a interpretação dele. Certo. Certo? E Porque a tecnologia não salvou ele. O VAR ferrou ele, né? Não, então, porque aí o VAR... O VAR ferrou ele, VAR né? não ferrou, Porque, né? porque assim, o VAR falou assim, não foi. Não. Pra que o VAR chamou ele? Não, Se talvez... ele já deu. Por O quê, VAR Godoy? ferrou ele. O VAR falou assim, não foi. Será? Ah,
Foi, eu vou ler aqui. Pode ler, pode era ler. o Wagner Hillway no VAR. Pode ler. Quem era do VAR? Só, vai lá, pode falar mais. Ele gosta de apitar lê jogo, ele agora. gosta. Ele falou assim, abate por ser um lance fino, porque assim, o protocolo, o Godoy sabe disso. Nesse caso, se o VAR tem certeza que o lance foi fora, não precisa rever. Ele só fala assim, o lance foi fora e acabou. Não precisa ver, mas ele faz o seguinte, abate, por ser um lance fino, eu poderia já recomendar a revisão direta. Mas por ser um lance fino, eu acho melhor você dar uma olhada comigo, revisão para fora da área, ok? Aí ele vai lá, E fica ele dá o 6 gol. minutos vendo, vai, volta, vê de novo. Tudo bem, vê mas de ele novo. dá o gol. Aí ele faz o seguinte, ele Dá o responde, pênalti. o Abate desculpa, responde ele dá o o seguinte, pênalti. ele fala assim, o jogador tá dentro, o pé está mais dentro da linha, o corpo todo em linha. Não tem outra imagem? A tendência é que o jogador esteja dentro, vou manter o pênalti. É isso que ele responde. Godoy, parabéns pra ele. Interpretação dele. Ele marcou na hora. Ele marcou na hora. Aí o Hellway está se baseando em quê? Nessa imagem aérea, que dá a impressão, o Hellway fala, dá a impressão de O fora. VAR é xereta, ele quer trabalhar. Sim. É. Aí ele falou, bom, eu já conheço quem está no VAR, já conheço quem está no VAR e foi por ele. Ele já Certo. tinha marcado, a imagem não ajuda, não salva. Parabéns pra ele, confirmou. pra mim. Assumiu, certo Assumiu. ou errado, ele Certo. assumiu. Agora a a gente- decisão inicial. Na bom. transmissão Mas na tem outra uma ele imagem. pipocou. Calma, cada um Na por vez. Na transmissão tem uma imagem. aí? Tá. Na transmissão tem uma imagem que pega o lance olhando Globo. a linha, Tá. a linha. E aí, no meu entendimento, o jogador estava em cima da linha. Esse lance não foi mostrado na checagem do VAR. Tá. Esse lance não Essa foi imagem. mostrado. Essa imagem. Vamos lá. Agora a gente tem o segundo lance, Godoy, Theo José, que por sinal amanhã tem jogo aberto. Tem jogo aberto meio-dia na TV Sucesso, a sua Band em Goiás. Estarei ao lado da Tandara Reis. Tandara Reis. Tandara Tandara é Reis. casada, solteira? A Tandara tá casando. Tá casando? Tá casando. Já tá morando. Você Já vai está ser- morando junto. Você vai ser padrinho? Não, acho que não. Então tá bom. Se você não convidar ele pra padrinho, você tá fora, bem. É o seguinte, pra mim, pra você, foi pênalti, Theo, esse do Não. Alexandre em cima do Não. Vitor Roque? Pra você, Quesada? Não. Pra você, Marília? Não. Godoy? Pra mim não foi nada. Não, pra mim também não foi nada. Mas- Mas entramos naquilo que está acontecendo no Brasil, né? Que é, ó, colocou a mão. Esquerda. Colocou a mão. Com que intenção que ele coloca a mão? Para tirar o jogador adversário da disputa da bola e eles ter vantagem na disputa da bola. Porque não tinha necessidade nenhuma dele colocar a mão no adversário. Então ele coloca a mão com a intenção de obter uma vantagem. Aí entra naquela. Teve impacto ou não teve impacto? O Vitor Roque se jogou. É claro que o atacante vai se jogar. Sabe o que a Globo fez no lance com o Luiz Roberto? Tava Luiz Roberto, acho que Paulo Nunes. E mais um que eu não me lembro. Kleberson. O Kleberson. Não sei, não, pra mim acho que não era o Kleberson. Acho que era o Júnior. Acho que é o Júnior, monstro, maestro Júnior, maior de todos. Colocaram slow motion em tempo normal. Slow motion é Parece. pênalti. Mas no tempo normal não é Sim, nada. Não, eu sei, mas a televisão, a Marília Globo sempre nunca fez fala. isso. Agora faz. A Globo nunca fez isso. E eles fizeram isso, ó, slow motion, pênalti, meu irmão. Sim. Mas na jogada normal, pra mim, não. Sim. Certo? Isso. Pra você, Isso. Nos padrões do Brasil. Pênalti. Pênalti. certo. Vamos lá. É o seguinte, agora a gente tem o outro lance para que você possa colocar em relação ao lance que Pênalti que foi que tá marcado a todo favor mundo do- tá arrebentando. aí, Tá aí, ó. ó. Não fala antes, não. Theo José. Não, se eu falei que o outro não foi, esse não foi nunca. Esse Cara, não foi nunca, Cara, meu Deus do céu. ó, dá um pênalti desse. Ó o braço dele como vai lá pra cima. Ó, ai, meu Deus, vou morrer. Dar um pênalti você desse tá é de como brincadeira. hoje o Pascoal disse lá na ESPN. Nunca chutaram uma bola, nunca jogaram bola, não é profissional não. Nunca chutaram uma bola, não sabe o entendimento do que é uma falta. É uma vergonha. É uma vergonha dar um pênalti desse. Vovô Quesada. Eu estava na transmissão da Rádio Bandeirantes, disse que não foi, só que eu acho que o zagueiro do Palmeiras tem que ser mais inteligente, né? Porque não tem que dar motivo para Concordo. arbitragem. Porque ele não disputa a bola, Só né? estou fazendo um comentário do que eu- mas do que eu futebol acho. é contato, né? E vários lances já aconteceram no Campeonato Não, mas Brasileiro. foi pênalti, vovô. Não foi.
Então tá, é só isso que eu quero saber. Marília Bom, Ruiz. no meu entendimento de futebol, sempre falo isso, acho que futebol é jogo de contato, mas eu vou dizer, se você deu parabéns para ele que da outra vez ele não pipocou, dessa vez ele pipocou bonito. E o Wagner Wei fez tudo que, segundo a comissão de arbitragem, não se pode fazer, que é não cantar o que ele tem que assistir. Ele pode até chamar para uma revisão, mas ele não pode dizer o que ele tem que ver. Olha como disse Rapidinho, goleiro. pode ser que Abate, venha rever. O defensor fez movimento claro com o braço. Recomendo revisão para possível penal. O impacto, você vai me ajudar a avaliar com o que vi no campo. O atacante ia passar, ele abriu o braço contra a passagem do atacante e não disputou a bola. Aí o Abate vai lá e fala assim, o atacante teria toda a condição de pegar a bola. O jogador coloca o braço e impede. Ele puxa o jogador, vou dar pênalti. Atento. Godoy, o que você pensa? Bota aqui, gente, no telão. A gente tá falando cortar? isso aqui, pô. Quer cortar para lá? Não, quer cortar quando mandar. Qual a intenção do Murilo? Impedir a vantagem do adversário. Por que ele faz o movimento de braço? Impedir a passagem. Ainda usa a mão, passa a mão. Ah, não segurou, não foi forte. Qual foi a intenção do Murilo? Impedir que o jogador adversário levasse a vantagem. Impedir, né, pênalti? Impedir a vantagem, usando o braço, a trajetória. Pênalti. Portanto, para os nossos padrões, em termos dessa linha de raciocínio, de espaço, até melhor, disputar Godoy, espaço, de disputar espaço. Volta um pouquinho aí, Robson. Quem tá aí? Olha como é que ele cai depois. Não, a queda. Olha como é que ele cai depois. A Ó. queda. Só um minuto, vai lá, ó. Não se preocupa com a queda, se preocupa com a ação do defensor. Parou. Qual é a volta um intenção? pouco. Qual a intenção do Murilo? Peraí, Godoy, peraí. Volta um pouquinho. Parou aí. Qual é a intenção do Murilo? Teve impacto ou não teve impacto? Aí, então, O que o Quesada falou é legal, velho. não se preocupe com a queda. O que você falou? Mas teve A impacto ou não teve impacto? não se preocupa com a queda. A queda é consequência. Se ele vai fantasiar ou não, você lembra contra o Corinthians? Pisou no pé dele, ele caiu, marcaram o pênalti. Qual é a intenção do defensor? Qual a intenção do defensor? Beleza. Qual a Mas é a intenção mesma do coisa do defensor? Vitor Roque, não é, gente. Certo. É assim, estão acabando com o futebol. Não, isso Tudo bem, não. assim, no padrão do Brasil, estão acabando com o futebol, Tudo bem, gente. mas aí vem daquilo Estão acabando com o futebol. Aí vem aquilo que o Quesada falou. O Murilo também foi juvenil. Não dá motivo. Concordo. Não tem motivo. Jogo com VAR. O brasileiro ainda, o jogador não aprendeu a jogar com VAR e o árbitro não aprendeu a apitar. Então É nós isso estamos aí. tendo esse tremendo choque de hábitos e costumes. É isso aí. Então, seria considerado e deveria ser considerado um lance normal. Godoy, só um minuto. O Gabi, direto. Ancelotti tá vindo. Vamos lá, Gabi, chegando. com você. Abrir com a vitória do Flamengo, excelente vitória diante do Palmeiras, tinha um risco aí do Palmeiras abrir 7 pontos em relação ao Flamengo, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo conseguiu essa vitória fora de casa, numa semana importante para a equipe também, tem Libertadores, tentar garantir a classificação à próxima fase da competição e num momento crucial também da partida ali naquele segundo tempo, quando o Flamengo começou melhor. Jailson, essa é a vitória que o Flamengo precisava, digamos assim, claro, vai precisar da vitória na Libertadores e tudo, mas é aquela vitória contra um rival importantíssimo, que vai brigar pelos títulos contra o Flamengo. O Flamengo vem a São Paulo, ganha o jogo, e é aquela vitória que a torcida queria, que a torcida precisava. Gelson, tudo bem? Bom fazer programa com você, hein, Tudo querido? bem. É o primeiro. Você é o segundo aqui no Linha, mas... Sim. Boa noite, William. Boa noite aos fãs de esporte. É isso, o Flamengo realmente precisava dessa vitória, ainda mais nessa semana, como você bem disse. Tem jogo decisivo pela Libertadores na sequência contra o Tátira. Tudo bem que a vitória contra a LDU já deu uma aliviada, né? Mas era ali o confronto direto, sim, pela liderança do campeonato. Até porque o Palmeiras, se vencesse esse jogo, iria disparar. E da forma que foi também, né? O pênalti, o Rossi pega o pênalti. Depois tem toda a questão do pênalti pro Flamengo também, que a gente vai tratar aqui. Mais uma baita vitória num jogo decisivo, sim, por conta do Palmeiras, né? O Palmeiras poderia abrir uma distância considerável. Então o Flamengo diminui para 1 ponto. Confronto direto fora de casa, eu acho que esse é o ponto mais importante. E da forma que foi, consegue os 2 gols ali. Vitória muito importante, sim. Abre bem a semana, né? Para a semana que vai ser de Libertadores. É aquela confiança danada, né? A semana já resolveu a parada pela Copa do Brasil, dá essa resposta no Campeonato Brasileiro e pode encaminhar aí também uma classificação na Libertadores que esteve ameaçada. Breiler, é nessa pegada mesmo? Você olha para o Flamengo de hoje? Porque eu estava lembrando dos jogos desse ano. Vamos lá, campeonato estadual. A gente não vai dar aquele peso todo, né?
Libertadores, teve dificuldades na fase de grupos, não teve nenhuma vitória assim, a última, claro, contra a LDU foi importante, mas talvez tenha sido o resultado mais expressivo do Flamengo esse ano, não? A vitória sobre o Palmeiras aqui em São Paulo, tudo bem? Boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite para o fã de esportes. De fato, não foi a partida mais brilhante do Flamengo. O Flamengo já fez jogos melhores, não só nessa temporada, mas no Campeonato Brasileiro, Corinthians, goleada no Juventude. Mas, embora não tenha sido um jogo vistoso, foi um jogo muito competente no plano que o Filipe Luís tinha para o Allianz. E no primeiro tempo, sofreu pouco, não dá para dizer que o Palmeiras conseguiu sufocar o Flamengo, até teve mais finalizações ali, mas o Flamengo com o jogo bem controlado. Teve o pênalti, né? Não, o pênalti, se a bola entra do Piquerez, poderia ter um roteiro diferente, mas mérito também do Flamengo de ter um grande goleiro como o Rossi. Está numa fase maravilhosa. Passando segurança total. E nesse aspecto eu vejo que o Filipe Luís conseguiu anular muitas das armas do Palmeiras. Então o Palmeiras que tem o jogo com Estevão, o jogo em profundidade, vertical, o Filipe Luís neutralizou da melhor forma. Varela e Alexandre, os dois, muito bem. Jogo impecável da dupla de laterais. O Varela até termina o jogo no meio-campo. Mas o Flamengo muito consciente do que estava fazendo no Allianz. E no segundo tempo, também não teve ali o brilho dos jogadores de frente, até o Cebolinha muito abaixo. O Michael entra melhor, né, dando mais continuidade às jogadas, mas ainda assim pecando, como sempre, no acabamento final. Mas um Flamengo que já encontrava mais espaços para sair, principalmente com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo acha a bola no Arrascaeta e aí a genialidade típica do Arrascaeta para ganhar no drible, sofreu o pênalti do Murilo. Mas para mim a proposta de jogo do Flamengo foi muito bem executada. E até depois com as mexidas do Filipe Luís, o Wallace e Pedro entram muito bem no jogo. Então foi um Flamengo muito consciente, não foi brilhante, mas foi um Flamengo muito... Num jogo de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, o Flamengo muito copeiro. O Flamengo que o torcedor esperava ter visto mais na Libertadores, com esse espírito de competição. De num jogo dessa maneira, mesmo que não tivesse a bola o tempo inteiro, e até no primeiro tempo o Filipe Luís tentou controlar um pouco mais com a posse, mas um Flamengo com muita energia em campo, vivendo muito o jogo, e as escolhas do Filipe Luís muito felizes. Everton Araújo foi muito bem como volante, destacando novamente os laterais, as mexidas funcionando. Então o Filipe Luís, se houve questionamentos em jogos anteriores, se houve oscilação, dessa vez foi praticamente irretocável no Allianz, pela proposta de jogo e pela maneira como o Flamengo soube anular as principais armas do Palmeiras. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Obrigado. Pedimos a você que se inscreva, ative o sininho, deixa o like, comenta o que vocês acharam desse vídeo aí, que ressaltou bastante a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras de 2-0. Teve polêmicas e a gente viu aí o Neto falando, né, que na opinião dele não foi pênalti na mão do Varela, né, ali fora da área, e também no lance do Arrascaeta, né, que foi um pênalti sim, porque era uma chance clara, né, e o Murilo agarra o Arrascaeta. Mas é uma vitória que torna o Flamengo, que deixa o Flamengo mais próximo do Palmeiras, né? É o segundo colocado, mas é um ponto só. Se o Flamengo perde, ficaria a 7 pontos. Aí seria muito complicado o Flamengo conseguir passar. Mas o Flamengo venceu. Mesmo um jogo muito difícil fora de casa. Aí isso foi crucial aí para que o Flamengo se mantenha coladinho com o Palmeiras. Qualquer vacilo, o Flamengo pode estar passando agora o Palmeiras. Mas é isso. Agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.